Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge Araújo e no vídeo de hoje você vai entender não só como construir, mas sustentar um faturamento mínimo de R$10.000 por mês como personal trainer. Então pessoal, recapitulando, os pilares que vão fazer com que você atinja mais de R$10.000 por mês com seus serviços personalizados, a gente tem a base, que é o conhecimento, base, que é o conhecimento. Nós temos os pilares de sustentação, que são o seu atendimento e encantamento. Desse seu cliente. Beleza. Ótimo. Está faltando alguma coisa para você poder construir uma casa. É o telhado. E quando a gente fala de telhado, dentro dos R$10.000 ou mais por mês, a gente quer dizer estratégias de vendas e fechamento. Você pode vender, mas você pode não fechar. Então, o que a gente tem que priorizar aqui é o fechamento propriamente dito. Mas, Jorge, você começou falando da base, né, do conhecimento, dos pilares, atendimento e encantamento, e deixou vendas e fechamento por último. Mas para eu ter cliente, eu não preciso vender? A venda é o menos importante dos três? Olha, na verdade, a gente pode pensar o seguinte: as vendas são importantes desde que você não tenha aluno. Se você tiver 0 clientes, realmente você vai ter que começar a vender. Porém, é muito mais fácil você já ter um aluno que seja. Eu acho muito difícil hoje alguém que se forma como personal trainer não ter alunos. Mesmo que você trabalhe em sala, em que você conheça alguém, que você tenha uma rede social, as pessoas sabem que você é personal. Então provavelmente 1, 2 alunos você vai ter, no mínimo, né? Então é muito mais inteligente você construir a base com ele, né? Através do conhecimento, dar resultado, através do atendimento e do encantamento, você reter aquele cliente, para depois, com essa autoridade conquistada nesses clientes iniciais, você começar a vender para clientes novos e fechar com clientes novos, tá? Porque é muito mais fácil você manter aquele cliente que já é seu do que você ficar buscando clientes novos. E como eu te falei, vendas e fechamento. Nem sempre o que você vai vender você vai fechar. Isso pode se tornar um pouco cansativo e um pouco estressante para quem busca clientes e não tem. Então calma. A gente vai entender os pontos de fechamento, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: de forma indireta, os clientes que você já tem serão cartão de visita, porta de entrada para clientes novos. E uma coisa que acontece muito é que o personal trainer ele tem dificuldade de vender o serviço dele. Por melhor que ele saiba que ele tem uma base consolidada, ele tem um atendimento de excelência, é muito mais fácil um cliente procurá-lo e ele fechar com esse cliente do que ele se expor. Porque ele pensa, cara, posso vender errado, eu vou gaguejar, eu não tenho... como é que eu vou explicar o meu trabalho se ele me perguntar, se ele perguntar os valores, o que eu vou falar? Então assim, se você não fechar de maneira indireta, a gente tem algumas estratégias que podem ser feitas para que você consiga esse fechamento de clientes novos. Então, vamos imaginar que seu cliente ele vai comprar um carro. Ele chega numa concessionária para comprar um carro. Não vou nem dizer que ele vai comprar um carro muito caro, muito fora de cogitação. Vamos dizer que ele queira comprar, sei lá, um Hyundai, um HB20. Eu nem sei quanto é que custa um HB20. Mas vamos dizer que aquele HB20 maneiro, top de linha, esteja na casa de R$80.000. O que o vendedor, quando vai vender esse carro para ele, faz? Ele chega na loja e fala: estou interessado em comprar um carro novo aqui. Queria ver o HB20, foi um carro que me foi recomendado, vi na internet, enfim. Você acha que o vendedor vai chegar para ele e falar assim: é 80 mil. Ah, é? O que tem no carro? Vai lá, olha lá. Tem a roda aqui, tem o volante. É assim que o cara vai fechar com um cliente? Não, isso é óbvio. Se você for vender o seu serviço de personal dizendo que você passa treino,
e que você tem horário marcado, é 1 hora, isso é óbvio. As pessoas já sabem. Se as pessoas simplesmente vierem só te perguntar o preço, elas vão querer entender muito mais como é o mercado do que estar interessadas no seu serviço. Então, o que esse vendedor faz quando o cara chega para ver o carro? Primeira coisa, ele vai sentar com o cliente. E ele vai falar, deixa eu entender melhor o que você está querendo. Até para eu saber se esse HB20 que você veio procurando é o melhor carro para você. Às vezes a gente pode achar até um carro mais barato e que caiba na sua realidade, nas suas expectativas. Não precisa ser um HB20, vamos ver. Isso é uma jogada de venda, né? Ancorando da seguinte maneira, olha, eu não estou aqui para te vender o mais caro, pode ficar tranquilo, eu sou seu aliado, eu quero achar o melhor produto para você. E o personal nada mais é do que isso também. E ele sentando com aquele cliente, como é que você imagina que é aquele ambiente de fechamento? É um ambiente todo orquestrado para um encantamento inicial, para que a pessoa se atraia por aquele carro que ela foi ver. Então, ela vai sentar numa cadeira confortável, ela vai beber alguma coisa que ela gosta, um cafezinho, às vezes até uma bebida alcoólica, um vinho, enfim. Eles vão conversar calmamente, o ambiente ele é favorável para uma conversa tranquila, ele é agradável, ele é bonito, o computador do cara normalmente é um computador bom, o cara está bem vestido. Aquilo tudo atrai pro fechamento, assim como as pessoas se atraem pela sua aparência, pela maneira como você dá aula. E agora ela vai tentar entender os diferenciais do seu serviço ou daquele carro, no caso, para ver se ela vai fechar ou não, para ver se realmente era aquilo que ela estava buscando. Então, pessoal, se você chegar simplesmente para um cliente e falar, olha, que dias que você quer treinar? Aí o cara fala, segunda, quarta e sexta, 3 horas. E você fala, tá bom, tem esse horário. O cara te pergunta o preço, você diz, eu cobro R$90. Não é assim que você vai conseguir vender um trabalho de qualidade, né? Se ele te procura de alguma maneira, é porque ele já sabe quem você é. A não ser que ele chegue na academia do nada e procure um personal. Eu queria ver personal, você sabe? Olha, eu sou personal, você quer conhecer um pouquinho do meu trabalho? Vamos lá. Então o que você vai fazer? Você vai tentar chegar em um lugar separado, você vai evitar conversar com ele frente a frente. Nem que você tenha que marcar um horário, do tipo, olha, eu vou pegar aqui seu telefone e vou te ligar daqui a pouco, ou durante o dia, eu vou te mandar uma mensagem para que você possa voltar aqui na academia e a gente possa conversar com calma, para eu poder te explicar exatamente a maneira que eu trabalho. Porque ficar de frente para ele e só falar o seu preço, ou você falar o óbvio, o carro tem 4 rodas e um volante, eu vou te colocar nas máquinas, eu vou te alongar depois e você vai embora. Isso é óbvio, isso não é o diferencial. Isso você está vendendo, só que de maneira errada. Provavelmente aquele cliente não vai fechar com você. Então a primeira coisa que você vai fazer é procurar um ambiente calmo e agradável com o seu cliente, nem que seja na casa dele. Às vezes você pode vir aqui na minha casa e me explicar, mas o ideal é que ele já esteja ali dentro da academia, sentindo o clima do lugar onde ele provavelmente vai treinar, ou no estúdio, ou na praia, enfim. Mas você tem que sentar para conversar com ele, até para poder deixar o ambiente um pouco mais calmo, um pouco mais confortável. Se você estiver perto de algum lugar que tenha lanchonete, oferece um café, oferece uma água, pergunta se ele quer alguma coisa, se ele está bem, se ele está agradável, se você pode começar a explicar o seu serviço para ele. E a primeira coisa que você vai fazer, como de costume, é ouvir o seu cliente. Você vai tentar entender por que ele está te procurando, por que ele procurou um personal. Então, ouvindo o seu cliente, dentro do seu produto, lembra que eu falei, você tem um serviço, você é personal trainer, mas você pode ter um produto dentro daquele seu serviço. Por exemplo, eu tenho um método progressão de treino, para esses objetivos que a gente conversou no anterior, nos temas anteriores do vídeo, para performance, para hipertrofia, para emagrecimento, para saúde. Então, assim, eu tenho um produto. Quando você ouve o cliente na hora da venda, você já começa, são produtos diferentes, né? Obviamente que o treino para hipertrofia é um pouquinho diferente, a estratégia que você vai usar do emagrecimento, da performance. Então, ouvindo o seu cliente, você não vai perder tempo. A mesma coisa que o cara chegar lá na concessionária e falar assim, eu queria saber como é que funciona esse carro aqui, o HB20, que eu quero comprar. Aí o vendedor vai falar assim, cara, a gente tem aqui o HB20, mas a gente tem uma puta moto também aqui, você pode usar, moto de rally. Então assim, você vai tentar empurrar pro cara ou citar uma coisa que ele não quer, que ele não precisa. Então você vai perder tempo, o que pode deixar a sua venda monótona, a sua venda chata. E isso faz com que o cliente não seja convertido. Então você tem que ouvir para poder direcionar o melhor produto que você tenha para os objetivos dele. Por mais que você não tenha um produto, você sabe qual é o objetivo dele. Então você vai começar a falar sobre o objetivo dele.
Olha, se você quer emagrecer, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vou fazer isso, isso, aquilo. É interessante que você opte por isso. Na musculação, a gente vai fazer tais exercícios por conta disso. Você vai ter que fazer no mínimo aí de 25 a 30 minutos por dia que você vê aqui a academia de aeróbico, dessa maneira, já que você está começando. Então você vai começar a detalhar, né, em cima do objetivo dele, que você ouviu, o que ele quis, o que ele precisa. Lembra, a venda nada mais é, né, quando o cara ele procura um serviço, ele já está vislumbrando lá na frente aquela transformação que a gente falou no início. Então se você começa a falar, olha, em cima do que você precisa, eu vou fazer dessa maneira, ele já consegue ver a transformação. Ele já começa a ver aquela aspiração, ele já fala, pô, ele já se vê, olha, realmente eu vou estar na praia naquele dia, ou então, pô, eu tenho meus netinhos aqui, eu tô com muita dor nas costas, o meu neto vai nascer, eu vou conseguir pegar meu neto no colo, se o objetivo dele for saúde, enfim, reabilitação de alguma dor específica. Então, ouvir o seu cliente faz com que você direcione o produto ideal para ele e não perca tempo. Tempo é dinheiro, tanto o seu quanto dele. Você poderia estar produzindo qualquer coisa, ou estar dando uma aula, e você está lá sentado com ele, perdendo o tempo dele e o seu, com coisas que vocês não vão se bobear nem fechar. Então, direcione o produto ideal em cima do cliente falar para você. 2. Dentro desse objetivo, você tem que dizer as entregáveis. Olha, fulano, eu vou te entregar uma planilha de força que vai ter os seus exercícios e a foto de cada um dos exercícios. Eu vou te entregar uma planilha de treino aeróbico que você vai fazer também da seguinte maneira. Eu vou te explicar, está tudo detalhado, está muito rico de informação. O alongamento a gente vai fazer esse. Ah, mas eu vou malhar com você. Olha, mas é bom que você tenha, até para você dar uma olhadinha, estudar. O dia que você quiser vir sozinho, você também consegue vir, né? Olha, eu tenho parceria com um nutricionista. Então, se você quiser, eu tenho 50% de desconto na consulta tal. Ou então, um médico que eu conheço, que trata disso, pode te ajudar. Além disso, depois que você treinar, a gente vai fazer nossas avaliações. Então, você vai receber relatórios frequentes, mensais. Toda vez que acabar um treino seu, eu vou te dar um relatório e vou te dizer, olha, como você estava e como você está, né? O que melhorou, o que a gente tem que enfatizar, e o cara como se fosse um GPSzinho, e o cara vai entendendo a importância de você formalizar e entregar esses materiais. Ele vai falar, nossa, realmente, eu não sei quanto ele vai me cobrar, ele ainda me falou o valor, mas ele tem bastante conteúdo, ele tem bastante material para poder me entregar. E depois que você falar quais são as entregáveis, é importante que você fale da quantidade de aulas que você vai dar por mês para ele, de acordo com o pacote que ele fez com você, e da duração. Isso é muito importante, personal, porque tem aluno que acha que porque fechou lá 10 aulas com você, essas aulas são infinitas. É importante que você não só diga quantas são por mês, em quanto tempo elas vão ser dadas e qual o período máximo que aquelas aulas vão estar vigentes para ele. Por quê? Vamos dizer que ele é um cliente, ele é um empresário, ele diz para você, olha cara, eu sou empresário, volta e meia eu viajo. Eu queria saber se essas 10 aulas que a gente traçar para esse mês agora, se eu não fizer o que acontece. Você pode falar, por exemplo, olha, se você não vier, a gente pode tentar fazer elas ao invés de 30 dias em 35 dias. Esse é o prazo máximo que a academia permite. Eu trabalho em uma academia que realmente o prazo máximo são 35 dias. Infelizmente, depois desse período, eu não tenho mais como repor essas aulas para você. Interessante. Isso já vai deixar o cara respaldado do seguinte, olha, eu já sei como é que o Jorge trabalha. Então, mesmo faltando, eu não posso ficar chateado porque ele me falou. Isso faz com que o seu serviço fique cada vez mais transparente, porque você está falando para o seu cliente, detalhando a maneira que você trabalha. Então, mesmo se ele faltar, ele já sabe o que vai acontecer, o tempo máximo que ele tem para fazer aquelas aulas. E o ponto 4, depois de você acertar lá a quantidade e a duração, a gente vai ver quais vezes na semana, quais são os dias na semana, os horários e o local onde serão dadas essas aulas. Por exemplo, você pode dar 3 aulas na semana, 2 na academia, uma na praia, você pode treinar aeróbico com ele, se você for um personal ciclista, você pode sair para pedalar e contar como aula, enfim. É legal que isso também fique claro.
E é legal também, personal, que esses horários, na maioria das vezes, sejam horários fixos. Iguais, por exemplo, segunda, quarta e sexta, 10 da manhã. Do que segunda 10, quarta meio-dia e sexta 8 da noite. Por quê? Se ele já tem os horários fixos ali na agenda dele, é muito mais fácil com que ele não negocie aqueles horários com outra atividade, seja de família, seja de trabalho, porque ele só vai resolver outras pendências depois que ele tiver a aula dele feita. E a aula dele é naquele horário específico. Então, ele já se programa melhor, inclusive a sua agenda também vai ficar muito mais fácil. A gente tem muito aluno, se a gente não tiver o horário dos nossos alunos anotados, a gente pode esquecer uma coisa ou outra, a gente é ser humano, a gente trabalha, a gente também está cansado, enfim. Então, às vezes, você pode até confundir o horário de um aluno, esperar um aluno num lugar, quando na verdade é outro em outro lugar, enfim. Então, você marcar os dias, horários e locais e deixar um padrão é importante para você organizar a sua agenda e para o seu aluno deixar aqueles dias como fixos na rotina dele, o que vai fazer com que ele falte menos. E se ele atrasar ou faltar, é um outro ponto que você tem que colocar também, o ponto 5, atrasos e faltas. Olha, atraso eu não vejo muito problema não, deixa o cara vá. Eu entrego para ele o máximo que eu consigo naquele tempo que ele tem disponível para treinar e depois ele dá continuidade sozinho. Se ele chegou 20 minutos atrasados, eu não vou mandar o cara voltar para casa. Isso é legal você explicar. Você vai vir e a gente vai treinar lá o tempo que sobrar e assim, eu vou dar o meu melhor. Eu vou até tentar otimizar para que você consiga fazer tudo, talvez descansando menos, enfim. E faltas. É importante o cara entender que se ele faltar, de que maneira você vai se comportar a ponto de ou repor ou, infelizmente, o que a gente chama na gíria do personal, canetar aquela aula, né? Infelizmente você vai tirar aquela aula dele. Por quê? Se você tiver que repor a aula de todos os seus alunos, você não vai ter nem agenda disponível para isso, dentro daquela duração de 35 dias. Então, ter isso na reunião pré-fechamento com o seu cliente é fundamental. Depois você pode também falar sobre viagens e férias, desde que essas viagens também sejam a lazer. Então você pode falar, explicar de que maneira essas viagens podem impactar no pacote dele. Por quê? É importante que ele saiba que quando ele te contrata, ele aluga um horário seu. Então ele vai alugar lá, segunda, quarta e sexta às 10 da manhã. Se ele viajar, você teoricamente não vai botar ninguém no horário dele. Tá? Desde que ele diga que ele vai voltar, Jorge, eu vou voltar, eu vou viajar, mas não vou voltar, mas beleza. Mesmo ele viajando e dizendo que vai voltar, olha, pode contar que eu vou voltar, vai que ele não volta. E outra, mesmo que ele volte, se ele ficar 1 mês e meio fora, você vai ficar 1 mês e meio sem receber aquele valor, né? Do horário livre, às vezes outros alunos procurando e você não vai receber. Então você tem que deixar claro para ele de que maneira você trata as viagens de férias ou de trabalho. É mais difícil o cara ficar muito tempo fora, né? Mas de férias, a ponto de você não prejudicar o seu faturamento. Se você fica enrolado muito com essa questão das viagens, você não fatura os 10 mil reais por mês, ou mais, né? E isso você vai ficar ganhando pacote picotado, então o cara vai te pagar só o que ele fez. Então é importante que você deixe claro, porque é um aluno bem sucedido, é um cara que viaja a lazer, com a família, enfim. Isso está dentro da rotina dele, anual, viagens, até mais de uma. Outro ponto importante que a gente tem que falar é em relação à interrupção do serviço. De que maneira esse serviço vai ser interrompido? Dependendo da postura do profissional ou do aluno, o seu acordo vai ser unilateral. Olha, se acontecer isso, eu não vou ter mais condições de te dar aula. Ou então, olha, você vem faltando muito, então eu estou com a minha agenda para você, mas você não vem, então você também não está me pagando, a gente tem que fazer dessa maneira, né? Então, assim, infelizmente, eu acho que eu vou ter que interromper isso com vocês. Tem que deixar claro em que situações, tanto da sua parte quanto da parte dele, ele pode exigir a interrupção do serviço prestado. Isso tem que ser colocado na reunião de fechamento, tá? E após você falar esses 7 pontos, ouvir o que o cliente precisa, direcionar o seu método para ele, em cima dos objetivos, entender a quantidade de aulas e a duração, né, em quanto tempo você vai dar essas aulas para ele, marcar o dia, o horário e o local, falar sobre atrasos e faltas, falar sobre viagens e falar sobre a interrupção do serviço, aí sim você vai dizer quanto custa. Essas 10 aulas de 1 hora, nos dias tais, na academia tal, enfim. Depois que você explicar isso tudo para ele, e ele entender a maneira como você trabalha, dependendo
do valor que você cobre, que pode ser um high ticket ou um ticket normal e tal, vai depender muito de outros fatores, tá? Então, assim, precificar é uma coisa até um pouco complexa, não é tão simples. Depois de você ter passado isso tudo para ele, ele vai até falar, nossa, esse valor que ele está me passando, realmente não é barato, mas se ele vai me entregar isso tudo, tá dentro da minha realidade, eu quero muito fazer sim, porque eu estou vendo vantagem, eu acho que eu vou ver a minha transformação, que eu tanto almejo, enfim, você vai ficar muito mais valorizado, a sua venda vai ser feita de maneira muito mais simples. Então, do que você chegar e falar para ele, olha, eu cobro tanto por 1 hora e é isso, o pacote de 10 aulas é tanto. Então, assim, depois que você sentar com ele, explicar ponto por ponto, isso aqui, pessoal, se chama plano de prestação de serviço. De que maneira você vai entregar isso para ele? Você pode ter um PDF, você pode abrir o seu computador e ler com ele, mas é importante que ele tenha isso em mãos. Até porque é um serviço caro, é um HB20, vamos dizer. Se um aluno te paga lá R$ 1.500 por mês, em 1 ano, ele está te dando quase R$ 20.000. Antes dele fechar, ele pode querer aquela proposta e ele vai estudar em casa. Ele vai entender se aquilo tudo está dentro da rotina dele. Ele vai mostrar para a esposa, olha, é uma decisão aqui, é um investimento. E vai que ele também convence a esposa, o irmão, a mãe, enfim. Então, assim, é interessante que você tenha isso em mãos, que você entregue para ele. Até porque, se realmente vocês forem fechar o pacote, qualquer coisa que aconteça, por exemplo, em relação à reposição de aulas, a atraso, a viagens, que você fale, olha, eu expliquei para você naquele dia que a gente fechou, né? Obviamente falando de maneira super tranquila, e então assim, tá tudo lá. Sempre que você tiver alguma dúvida, você pode consultar o plano de prestação de serviço e qualquer coisa você me fala também, você me pergunta, mas assim, tá tudo lá. Então você fica respaldado. Se o aluno faltar, se o aluno atrasar e quiser que você reponha essa aula, você já explicou para ele desde o início. Então ele sabe as regras do jogo. Se ele sabe as regras do jogo, é muito mais fácil que ele compre um produto que ele já entenda, que ele já conheça. Então, depois que você falar o valor, por exemplo, eu cobro R$ 100 por hora. A gente vai fazer 12 aulas por mês, dá um pacote de R$ 1.200 por mês. Né? Legal. De que maneira esse pagamento vai ser feito? Se ele vai ser todo no início do mês, que eu considero até mais interessante, se ele vai ser metade, se ele vai ser no final do pacote, não importa. Cada cliente, dependendo da condição, da situação que recebe, do mês que você fechou com ele, do dia do mês, ele vai preferir de uma maneira. Então, tem que ficar bom para você, mas tem que ficar bom para ele também. Mas isso tem que ser acordado antes do fechamento, porque é muito desagradável você chegar e cobrar um cliente que ainda não te pagou. É importante que ele saiba o dia de pagamento, quanto que ele vai pagar, né? E assim, na verdade, o pagamento nada mais é do que uma devolução de um serviço que você está dando para ele. A pessoa te paga pelo seu tempo, como a gente falou, pelo seu conhecimento. Você ficar muito preso só a pagamento pode te deixar numa situação até um pouco, entre aspas, esse cara só pensa em dinheiro, ele nem perguntou se eu queria repor uma aula, ele já está me cobrando, enfim. Deixa tudo acertado com ele de pagamento antes de vocês fecharem o pacote, além do que você entrega, além do que você oferece, além dos direitos dele também, para que esse fechamento ocorra de maneira mais eficiente e mais rápida e mais lucrativa. E dito tudo isso, você vai abrir para perguntas e dúvidas. Aí é a hora de você também ouvir o seu cliente, não só em relação aos objetivos dele, mas assim, de tudo isso que você falou, você está com alguma dúvida. Jorge, eu estou vendo aqui essa questão de férias, e se for dessa maneira, ou então um pagamento, eu posso fazer assim, assado. Se eu quiser, se eu trocar de bairro, você consegue me atender, enfim. Você vai deixar um espaço aberto para que ele também possa esclarecer dúvida ou alguma coisa que ele queira colocar que seja referente ao plano de fechamento, né, o plano de prestação de serviço. E como eu falei, é importante que você também envie uma cópia desse material para o cliente, seja por WhatsApp, seja por e-mail, que você imprima e entregue em mãos, para que ele saiba exatamente, mais uma vez, o que é direito dele e o que é dever dele. Dessa maneira, a chance de vocês terem um trabalho a longuíssimo prazo é muito grande. Então, pessoal, com isso tudo colocado, o seu cliente não verá apenas o preço, ele verá valor. Preço é diferente de valor. Quando a gente fala preço, a gente fala em número. Custa X. Valor, ele vê muito antes a transformação. Olha, eu estou vendo o meu emagrecimento. Porque, pelo que ele me falou aqui,
eu estou vendo valor nisso tudo. Ele me explicou a metodologia dele, eu achei interessantíssima, achei válida. Os dias que ele pode treinar, os dias que eu posso também, nossa, então assim, eu acho que eu estou conseguindo chegar cada vez mais perto do que eu preciso para poder ter essa transformação. Então o preço para ele é meramente preço. Ele não se preocupa, porque você deu muito valor ao seu serviço. Então, dependendo do cliente, depois de você ter falado isso tudo, o preço fica até barato. Porque ele pode pensar, olha, ele me passou isso tudo de informação. Pô, o preço dele deve ser R$ 2.500, R$ 3.000. Eu sei que tem pessoal que cobra por aí e tal, eu vejo na mídia. E se você oferece lá, dentro do seu valor, obviamente, né? 1.200, 1.400, 1.000, que seja, ele vai achar até que é barato. Ele vai falar assim, nossa, diante disso tudo que ele vai me entregar, disso tudo que eu tenho direito e disso tudo que é minha obrigação, R$ 1.200 cabe no meu bolso, cabe tranquilo. Então eu vou investir e realmente eu vejo valor nesse serviço desse personal específico. E isso vai te deixar cada vez mais perto dos R$ 10.000 também, porque você vai fechar o seu cliente de maneira muito mais fácil e muito mais profissional, tá? Então assim, pensa, toda vez que você for pensar em fechamento de cliente, pensa no HB20, pensa no carro, porque o personal também não é um serviço barato. O personal, para pensar, dependendo do carro que o cara compre, é o valor da parcela. O que ele vai pagar por mês, às vezes para pagar esse carro aí é o que ele te deixa por mês. Então se você botar o seu serviço a médio prazo, caso ele fique com você 4, 5 anos, você é um carro. O valor do seu serviço é o valor de um carro. Então toda vez que você for fechar com alguém, execute esses passos, sente num lugar agradável, passe todas as informações que ele precisa saber e que ele quer ouvir também, né? Ele quer ouvir que ele pode emagrecer pelo seu método, mas ele também precisa saber que você cobra isso e que se ele faltar vai acontecer alguma coisa dentro do seu planejamento e ele vai entender. Então formalize o seu trabalho. O problema da nossa profissão é que ela é muito boca a boca, ela é muito informal. Os personagens formais, os personagens sérios que entendem isso como realmente um serviço lucrativo para eles, eles não dão esse mole de simplesmente fechar de qualquer jeito e começar a treinar, não. Eles passam valor para o cliente. E quando o cliente vê valor, o preço fica barato. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilha com algum personal trainer que também precise saber dessas informações. Eu sou Jorge Araújo e ajudo o personal trainer a faturar mais de R$ 10.000 por mês. Obrigado, um abraço.